Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa e os demais pares, todos os nobres colegas vereadores, os servidores dessa casa, a todos vocês que estão aqui no plenário nos acompanhando, e a todas as pessoas que nos acompanham através dos canais oficiais da Rádio Mania, Instagram, Facebook. Primeiramente, agradecer também ao nosso bom Deus por nos permitir mais essa oportunidade de fala. Hoje eu quero falar, em especial, iniciando a minha fala, sobre indicações que nós aqui vemos fazer e não são atendidas. Eu peço ao colega que coloque umas fotos para mim. Quando foi no fevereiro, dia 12 de fevereiro, eu protocolei nessa casa uma indicação sobre a limpeza do rio lá em Santa Maria, próximo à Escola Santa Maria. Nada até hoje foi realizado. A comunidade vem pedir imensamente ao Poder Executivo, ao secretariado, aos responsáveis, para que olhem por lá. Pode passar mais uma foto. Gente, pode prosseguir. Olha a situação da escola. Isso não foi esse ano, foi o ano passado. O pessoal está pedindo, tanto os profissionais da escola, a diretora, os moradores daquela localidade, porque ali temos a escola, temos o postinho e temos várias casas. Eles estão pedindo imensamente a atenção do governo, do Poder Executivo, do secretariado responsáveis, para fazer a limpeza do rio, para que depois não aconteça isso. A gente sabe que tem coisas da natureza que não é culpa do prefeito, mas, nesse caso, a comunidade está pedindo, implorando, para que seja feita a limpeza do rio, para evitar novos estragos. Porque é coisas do nosso município, é dinheiro público, é onde as nossas crianças estão estudando. E fora que os moradores também tiveram prejuízo com as suas casas. E assim se faz também aqui dentro da cidade. O rio também está sujo. Precisa ser revisto isso, porque está chegando o período de chuva. Eu quero falar também da importância do atendimento dos ofícios que aqui a gente faz. Eu quero deixar um agradecimento ao James. Devido às chuvas que teve nos últimos dias, teve lugares que foram difíceis de acesso, formou-se muito barro. E ele atendeu, os pedidos de jogar um saibro para facilitar a locomoção dos moradores, na comunidade Santa Maria, lá na Pedra da Tia Bárbara, e em demais outros lugares. Só que eu quero reforçar o pedido. Todas as comunidades, principalmente as rurais, precisam que sejam feito algo pelas estradas. Santa Maria, as estradas não estão boas, não estão legal. Quem falar que está falando mentira, porque a estrada está ruim. Ali próximo do Gessi Colodiano, aquele meio ali, tem cada panela enorme. Não tem amortecedor que aguenta aquilo ali. A comunidade pede, por favor, agilize a contratação de maquinário, agilize para que seja feito o serviço. Vai entrar o período chuvoso, a população precisa locomover, precisa exportar seus alimentos e as estradas estão sem condições. Isso é em Santa Maria, é na Peróbra, é em São José. Todo município precisa, todas as comunidades precisam. Então, eu volto a reforçar sobre a importância dos ofícios feitos. Em fevereiro, também, eu fiz um ofício pedindo ao prefeito sobre a regularização do campo de Santa Maria. O campo também teve um estrago devido à chuva do ano passado. Eu já perdi as contas de vezes que eu fui atrás do prefeito. E ele ficou de resolver juntamente com o secretário. Comunidade Santa Maria de Cima. Não depende só de mim. Depende do Poder Executivo, depende do prefeito querer resolver. Porque até hoje nada foi feito por nós lá em cima. Então, gente, eu quero falar também sobre o transporte escolar. Vem acontecendo coisas muito tristes ainda. É como que perde a roda em movimento com criança dentro. É motorista que esbarra em criança. Gente, essas coisas não podem acontecer. São erros que podem levar vidas de crianças inocentes. Nós, profissionais,
principalmente para funcionários públicos, devemos ter atenção redobrada, porque a gente transporta, a gente cuida do outro, do próximo. A nossa função é maior, a nossa cobrança é maior ainda do que um cidadão comum. Todo servidor público tem consciência disso. E eu quero falar sobre a saúde. A gente está tendo muitas coisas acontecendo na saúde. Eu não sou muito de ficar falando, porque eu estou na saúde, eu estou vendo. Tem muita coisa importante que deve ser discutida e não está sendo discutida. Por exemplo, o nosso excelentíssimo prefeito foi fazer uma visita ao nosso pronto atendimento no domingo e foi infeliz nas suas falas. Só que eu deixo um recado para o prefeito. Tem coisa muito mais séria para se resolver enquanto ficar pedindo para não internar. Nós temos uma dívida com mais de 1 milhão com o hospital. Nós temos pessoas necessitando de internação. E por que não internar? Sendo que tem um contrato vigente. Qual o motivo? Há, sim, muitos acertos, há muitas coisas boas acontecendo. Mas eu tenho que apontar as coisas negativas. Também no domingo, como outros plantões, não é mentira, porque eu não estou aqui falando mentira, estamos sem ambulância. Criança de 12 dias com bronquiolite, precisando ser internada. Transferida. Nosso município não tem ambulância. A única ambulância que é removida, que estava em transferência. Não é caso de SAMU. Graças a Deus, o nosso município vizinho, que eu deixo agradecimento ao prefeito Paulino, nos cedeu uma ambulância. Ao desgastes, o motorista daqui foi lá buscar a ambulância. Olha, a demora. A demora. Hoje eu conversei com a secretária. E aí, já está com os documentos arrumados, tudo certo, para nossas ambulâncias rodar? Uma já. Então, a gente precisa que se agilize, porque quem está lá dentro, o paciente, o profissional, como eu, como o médico que está ali, ele fica louco. Ele manda para a secretária, ele manda mensagem para todo mundo. Só que isso é coisa séria. É coisa de se falar. É coisa que tem que pedir para resolver. Então, gente, isso não aconteceu só uma vez, aconteceu mais, que a ambulância de Brejetuba também nos atendeu, que eu também estava em transferência. Nós estamos com poucos profissionais, técnicos de enfermagem, num plantão com 2, plantão ficando com 1 técnico de enfermagem. Ninguém deixa mentir, porque eu assumi o plantão sozinha com o enfermeiro. Por quê? Há uma falta de organização com as demandas que tem. Segundo a secretária, vai chamar no processo seletivo. A esperança era que se chamasse na segunda-feira, terça-feira, hoje é quarta-feira, nada ainda. Criciúma, Santa Clara, Criciúma, ainda não está com técnico, desde janeiro. O contrato venceu, e aí? Teve um processo seletivo. E são coisas que precisam ser agilizadas, tem que ser feitas rápida. Não temos que ficar esperando acontecer uma tragédia, acontecer algo enorme e não se fazer nada. Então, por favor, nós temos coisas muito mais importantes, muito mais sérias a ser tratadas para o nosso povo do que, às vezes, uma picuinha de hospital, fecha o hospital, abre o hospital, troca para uma empresa. Sidmar, o hospital está internando, o hospital está nascendo criança. Aí tem uma vereadora. Bem rapidamente, os dados que o vereador Sidmar traz são importantes para confirmar, vereador, que o hospital funciona. Que o hospital funciona. Essas 84 internações. E por que o prefeito está preocupado com as internações? Essa é a pergunta que eu quis fazer. Por que parar de internar? Obrigado, vereadora. Então, gente, eu acho que nós, como pessoas adultas e maduras, o prefeito mais maduro do que nós ainda,
Tem que se sentar com a empresa, com os um minuto, presidente. Sentar com a empresa responsável do hospital e adequar da forma que ele quer. Nós temos que trazer menos desgaste para a população, que quem vai perder é a população, no final das contas. Muito obrigada a todos.